Muito se tem falado da importância da inovação dentro das organizações e que para isso acontecer é preciso fazer o quê? Ter diversidade de pensamento e também a inclusão de muitas perspectivas de como olhar o mundo. Mas quais são os três aspectos que impedem que a diversidade e a inclusão aconteçam dentro das organizações? Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro ponto importante é que a gente precisa se dar conta de que a própria natureza utiliza a diversidade para se tornar cada vez mais forte, para que a vida possa continuar existindo. Veja, uma floresta tem muita diversidade, diversidade de espécies, de plantas, de animais. Quanto maior for a diversidade, inclusive em relação às estações do ano, naturalmente você vai ter uma maior abundância de vida. Portanto, a diversidade é algo muito importante para a vida, para a prosperidade, para a abundância. Mas quando falamos em diversidade dentro das organizações, que é um tema que está crescendo bastante, existem três aspectos que impedem a diversidade, a inclusão dentro das organizações. O primeiro deles é o tipo de educação que nós temos. Porque, veja, o modelo de educação que nós temos, em essência, foi construído para produzir bons operários e bons soldados, pessoas obedientes. Logo, são pessoas que a gente coloca em sala de aula, ensina um determinado conteúdo e tem que se tirar uma nota para passar. E essa nota, para ser alta, geralmente tem que acertar a resposta. Quando a gente faz isso, dando uma nota, fulano tirou 10, o outro tirou 9, o outro tirou 7, o que estamos fazendo na hora que classificamos as pessoas assim? Nós estamos apenas classificando aquelas que conseguiram das que não conseguiram, das que conseguiram mais, aquelas que conseguiram menos. Mas nós não estamos olhando para a diversidade das inteligências que as pessoas possuem. Por exemplo, o Dr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard, criador do conceito de inteligências múltiplas, mostrou que no nosso cérebro nós temos centros para 9 inteligências diferentes. Então uma pessoa que não vai bem em matemática, mas ela pode ser brilhante em música. Ou pode ser brilhante na forma como ela usa o corpo, chamada inteligência corporal, a forma como ela se expressa, que será um atleta ou uma atleta maravilhoso ou maravilhosa. Na hora que eu crio uma categoria e forço as pessoas para se encaixarem, eu perco toda a diversidade humana. Ou seja, se um ser humano tem 9 centros de inteligência e uma pessoa pode ter inteligências mais desenvolvidas numa direção que outra, quando eu somo essas duas, eu tenho um produto mais enriquecido do que ficar com todas as pessoas que pensam de uma forma só. Então a educação em si não está estruturada para lidar com a diversidade. Claro que há um dever de casa acontecendo para modificar e melhorar isso, mas ainda não aconteceu na prática essa transformação no mundo educacional. O segundo aspecto que impede são os medos do ego. Ou seja, o que a gente busca, né? A gente busca pessoas semelhantes, pessoas que pensam como a gente. Por quê? Porque a pessoa que pensa diferente questiona o meu modelo de mundo. E isso faz com que eu me sinta ameaçado, me sinta em risco. Alguém que fala, Gilberto, eu discordo completamente do que você está dizendo. Oh, como assim? Significa que você está invalidando a minha forma de pensar? Então o meu ego se sente ativado. Agora, uma pessoa mais madura, com um ego já mais compreendido, né, o que vai acontecer? Quando alguém diz, eu discordo completamente de você, ela diria, nossa, que legal, traz o seu ponto de vista, porque você pode enriquecer a forma como eu vejo. Então, na medida que nós temos um ego ainda muito fragilizado, muito inseguro, todas as vezes que uma pessoa pensa diferente, ou até se comporta diferente, ou é diferente da gente, a gente se sente inseguro diante dessa pessoa. Então, de repente, uma pessoa vem e tem uma atitude completamente distinta, ou acredita em coisas completamente distintas, e no lugar da gente ter curiosidade para aprender com essa pessoa e querer compreender como é que é a perspectiva de mundo que ela vê, como ela se sente, nós imediatamente temos uma tendência a rejeitar, ou nos proteger, ou nos afastar, ou buscar afastar essas pessoas. Então, por que você tem os excluídos? Porque eles são diferentes da grande maioria da sociedade. Então, quando se fala em inclusão, a gente tem que trocar o medo pela curiosidade. Mas isso
precisa acontecer um amadurecimento, né? Um ego fragilizado tem medo do diferente. Só alguém que já fez um trabalho interior e amadureceu diante do diferente se sente curioso, com vontade de aprender, de se aproximar, de somar, de colaborar. O terceiro aspecto que impede a gente ter um ambiente de diversidade e inclusão dentro das organizações é ainda uma visão insuficiente de um coletivo com base no comum. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente lida com a vida, com a natureza, existe um elemento chamado singularidade. E quando a gente quer colocar todo mundo na mesma página, ou seja, cortar todos da mesma altura, dar as mesmas coisas para todas as pessoas, nós desrespeitamos as singularidades. Nós queremos impor, né, como se a gente batesse todo mundo num liquidificador, coasse e desse uma média para todo mundo. Essa questão de um coletivo comum, ou seja, que todos tenham as mesmas coisas em igualdade, impede, inclusive, a própria diversidade. Então, uma inclusão mais aprofundada é uma inclusão que respeita, inclusive, os próprios diferentes. Para que a gente possa estar bem com pessoas que pensam diferente da gente, se comportam diferente da gente, há de ter uma ampliação de consciência em que nós vivemos, a vida se manifesta, né? Ou seja, nesse planeta, com as suas singularidades. E realmente você vai falar, mas é muito complexo, Gilberto, pensar um sistema em que as singularidades possam se manifestar ao mesmo tempo que a gente mantém uma coesão coletiva sistêmica. Realmente é complexo, não é uma coisa simples, mas a gente precisa conversar mais sobre isso. A partir do momento que a gente compreende que a diversidade enriquece e traz força para o coletivo, se a gente entende que incluir perspectivas diferentes, experiências diferentes, visões de mundos diferentes, faz com que a gente possa se tornar mais assertivo, mas ao mesmo tempo respeitando as individualidades e as singularidades de todos que compõem esse coletivo, nós vamos criar algo fantástico. E para isso tem que conversar mais sobre o tema. Nós temos que abrir um espaço seguro para a gente poder falar, inclusive sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças, sobre as nossas curiosidades, para que juntos possamos ir aprendendo a construir um coletivo diverso, inclusivo e que respeita as singularidades sem perder a força desse coletivo. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.